Bom, queridos, então agora vamos para a explicação da minha estratégia baseada no Teorema de Tales, tá? Teorema de Tales consiste, tá, no Teorema da Proporcionalidade. E é isso que eu aplico aqui em gráfico, tá bom? Eu já vou ensinar para vocês certinho, mas antes eu vou aqui abrir o Workpedia, né, para vocês entenderem um pouquinho quem foi Tales, tá bom? Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático, astrônomo, matemático, engenheiro e comerciante da Grécia Antiga, fundador da escola jônica, tá? E Tales, né, ele criou, né, esse teorema da proporcionalidade, tá? Depois, em outro momento, eu apresento, né, com bastante detalhes ali, o surgimento, né, a parte histórica, né, a parte pré-socrática desses elementos. Agora eu quero apresentar para vocês no que consiste o teorema de uma forma mais técnica para você entender a minha estratégia, tá bom? Então vamos lá? Olha, o fundamento, ele é bem simples de você entender e eu vou explicar aqui com este desenho, tá? E depois nós vamos migrar essa ideia para o gráfico, né? Vamos migrar essa ideia para o gráfico, mas você que já opera, você já vai conseguir enxergar aqui suportes e resistências, por exemplo, né? E depois a gente vai adicionar alguns outros elementos, tá? Na geometria analítica, mas na parte análoga, não na parte de desenvolvimento de cálculos, que vai ser o plano cartesiano, mas isso depois, lá na frente. Vamos entender primeiro o conceito, tá? O teorema de Tales é uma propriedade relacionada às retas paralelas, tá? Ó, as retas paralelas e as retas transversais de um elemento. Então, nós temos aqui retas paralelas e temos aqui retas transversais. Esse teorema garante a proporcionalidade entre os segmentos, tá? Segmentos de retas formadas em um feixe de retas paralelas, ou seja, quando eu tenho, tá, esse segmento de retas paralelas e transversais, isso aqui que cruza, tá? Isso aqui que cruza, deixa eu fazer aqui em outra cor, tá? Quando elas se cruzam aqui, tá? Nós formamos, né, os segmentos, os feixes, né, desses segmentos, tá? Então, eu me refiro a estes cruzamentos aqui. Então, é bem simples de você entender, tá? Segmentos de retas formadas em um feixe de retas paralelas, intersectando, né? Ou intersectado, como você quiser compreender, por duas retas transversais. Então, agora, né, o que eu acabei de explicar para você, essa intersecção, né, essa intersecção entre as retas paralelas, o que é paralelo, o que está um à frente do outro, o que é transversal, o que atravessa essa reta. Então, isso formam os feixes, né? Que são esses cruzamentos aqui, né? E cada feixe, cada cruzamento tem o seu ponto, seu instante. Agora, né, a gente vai entender os itens dessa minha descrição para ficar simples, para ficar bem simples para vocês, tá? Então, vamos entender, né, o que é proporcionalidade, né? O que é quando eu falo garante a proporcionalidade. Eu falei ali que garante em certo ponto, né? A proporcionalidade entre os elementos. O que é a palavra garante a proporcionalidade, né? O que significa proporcionalidade, né? Então, proporcionalidade, né, está relacionada à proporção, já diz o nome, né? Proporcionalidade está relacionada à proporção, né? E o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, né? Ou seja, eu tenho, né, duas razões, por exemplo, A e B, e eu vou dizer que A e B está para D e E, porque existe igualdade entre estas duas razões. Então, eu vou dizer que A e B está para D e E. Exatamente assim que nós fazemos essa leitura.
de modo matemático, né, existiria aqui uma divisão, né? Então, o que é uma razão é uma divisão, né? Que inclusive aqui está em forma de razão, como eu expliquei, e aqui também, né? Ou seja, quando eu coloco, né, esse tracinho no meio, eu faço mais ou menos isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Eu quero fazer exatamente isso aqui, tá? Isso aqui é o conceito, tá? É o conceito para você entender. A e B. Ok, está, a gente lê assim, tá? Está para D. Vou fazer um pouquinho menor aqui dessa vez para caber aqui, tá? Para D e E. Ou seja, essa é a proporcionalidade, tá? Então, o que você não pode esquecer é essa forma, tá? Essa forma aqui de leitura, tá? Logo, isso significa que o resultado dessa divisão precisa ser igual a essa divisão, né? O resultado dessa divisão, ou seja, o resultado desse elemento, precisa ser igual a esse elemento, né? E onde ocorre essa proporcionalidade? Nos segmentos de retas, né? Que seria como exatamente eu mostrei aqui, AB, né? AB sobre BC, né? E DE sobre EF, se fosse aqui, né? Nessa segunda parte, né? Se fosse sobre essa segunda parte, mas nós estamos estudando apenas essa primeira parte, tá bom? Então, quando nós falamos de proporcionalidade, nós estamos falando dos segmentos que surgem através disso, tá? Então, isso daqui a gente vai transmutar lá para o gráfico, né? E como que acontece essa transmutação, né? Então, a primeira coisa que você, de tudo que eu falei aqui, tá? Isso daqui, talvez você tenha que ver esse vídeo umas 2 ou 3 vezes para assimilar o conceito, tá? Não estou pedindo para você fazer nenhum tipo de cálculo avançado, desenvolver aqui cálculos, não estou falando isso. Eu estou só pedindo para você entender, né, o âmago, né, do teorema da proporcionalidade, tá? Que basicamente diz que, né, em retas interseccionadas, AB está para DE, bem como BC está para EF, né? Então, assim, a gente vai lembrar disso, desse teorema, e aí a gente vai fazer a aplicação lá no nosso gráfico. Em forma, tá, de trading, como que você enxerga isso, né? Você enxerga, se você transmutar no campo das ideias essa visão aqui, você já vai enxergar o quê, né? Essa visão aqui, você já vai enxergar suportes e resistências. Mas o que será, né, que nós podemos fazer? Aonde vamos encaixar essas outras retas, né, essas retas aqui, né? Não as transversais, mas as paralelas, né? Então, o que será essas retas paralelas? Então, aqui que tá o segredinho do bolo, tá? Essas retas paralelas, a gente já vai descobrir no próximo ponto, que eu vou fazer aqui por partes, por bloco. Então, no próximo bloco, a gente vai aplicar todo esse teorema que eu expliquei para vocês em gráfico, tá bom? Então, vem comigo, vamos para o próximo bloco. Bom, agora vamos para a metodologia HN, que é o método HN baseado no Teorema de Tales, tá bom? Eu vou explicar aqui na temporalidade de mensal o que nós vamos fazer em todas as outras temporalidades, que vai ser semanal, diário, 4 horas, 1 hora e 15 minutos,
tá bom? Eu vou explicar aqui o que deverá ser feito nas demais temporalidades e depois eu vou, a partir desse momento, eu vou passar o vídeo de forma rápida para que não fique, né, algo cansativo ou muito repetitivo. O importante é você aplicar o que eu vou ensinar aqui, tá bom? As outras temporalidades. Então, o que nós vamos priorizar aqui? A priori, nós vamos buscar a tendência. Da tendência, nós vamos buscar a última movimentação que ela fez. A última movimentação desta tendência foi esta daqui. Então, da tendência, nós vamos priorizar a última movimentação, que foi exatamente esta. Então, de toda a tendência, a última movimentação foi esta. Se você tiver dificuldades em encontrar, né, essas movimentações, você pode usar o zigue-zague, tá bom? Eu não utilizo aqui porque eu consigo identificar, mas se você tiver dificuldade, vai te ajudar bastante, tá? Então, eu vou fazer exatamente a marcação que vocês vão ver aqui. Eu vou me basear nesta última movimentação e vou usar exatamente o teorema que eu já vou mostrar para vocês, que nós havíamos visto ali no começo, que é o teorema de Tales, onde eu digo, em forma de igualdade em sigma, o que isso significa? Eu vou utilizar aqui sigma para dar referência, ok? O símbolo sigma, para dar referência e dizer que a somatória desta perna de alta está para a próxima correção. E lembra-se que eu disse sobre a interpretação do está para, né? Está para, né? A gente já vai voltar lá no teorema para você lembrar. Então, eu vou dizer que a minha última movimentação estará para a movimentação que antecedeu, né? E aí, então, nós vamos dividir essa movimentação no meio e teremos, então, aqui uma, duas, três divisões, três linhas, ok? Teremos três linhas. E qual será as nossas linhas paralelas? Nossas linhas representando nossas linhas paralelas, nós temos exatamente isso aqui, ó. Tá? Temos exatamente essas duas últimas movimentações. E as linhas interseccionais? Exatamente o sigma. O sigma vem com a representatividade das linhas interseccionais, que interseccionam as nossas linhas paralelas, tá? Então, a gente vai voltar aqui rapidinho para o teorema e vamos fazer essa memória, né? Voltar à memória, vamos fazer esta recapitulação. Eu digo que essa mesma proporção aqui, né? Esta mesma proporção aqui, ela está para essa mesma proporção. Ou seja, em outras palavras, essa minha movimentação deverá ser, né, igual ou aproximada, vamos colocar ou aproximada porque estamos falando agora de mercado financeiro, a esta, ok? Então, como que vai funcionar isso aqui na prática? Com essas marcações. Então, vou fazer as marcações aqui, tá bom? A primeira marcação que vai ser aqui, eu vou fazer de forma bem devagar, para vocês entenderem. E depois, nas outras temporalidades, eu já vou acelerar o vídeo, tá bom? Então, vamos ficar com as marcações.
Bom, queridos, eu voltei aqui para mostrar para vocês. Agora vocês acompanharam exatamente como foi as marcações, com bastante detalhe. E agora é só seguir, obviamente, né, as linhas, porque as linhas já estão dispostas aqui, né? As linhas já estão dispostas. Então, o que que nós precisamos seguir aqui? A coordenada das linhas. Então, geralmente, qual é a base da estratégia? Nós temos algo que chama-se LBL, que é linha busca linha. Isso significa que, quando há o rompimento seguido de um padrão HN, o preço deverá chegar até a próxima linha. Bem como aconteceu aqui, houve o padrão HN e o preço perfeitamente buscou essa linha. Houve o padrão HN e o preço perfeitamente buscou essa linha. Houve o padrão HN e o preço buscou essa linha, ok? Falando da correção, né? Quando operamos contra a tendência, é preciso ter espaço para fazer a operação de compra. Não foi nesse caso, porque nós tínhamos aqui um toque de fundo, uma vela de notícias, já uma segunda vela, utilizando-se de todo o espaço. Então, não tem como a gente fazer uma operação, né, de compra em um local de correção, que seria exatamente esse aqui, tá? Que seria exatamente esse aqui. Então, o que que acontece aqui? O que que nossa estratégia nos diz? É uma tendência de queda, mas se quisermos aproveitar esta pequena correção que vai acontecer aqui, visto que já estamos ancorados aqui em uma linha de 15 minutos, podemos fazer uma rápida operação de compra, tá bom? E foi exatamente isso que eu fiz aqui, buscando 50% aqui do nosso sigma, tá? Por quê? Porque a estratégia me diz, e ela é muito clara no padrão HN, né? Então, teoricamente, nós teríamos aqui o A, o B, o C e o D. Então, nós podemos dizer, tá? Que o A, C está para, ó, AB, perdão, deixa eu colocar aqui de novo, não ficou muito claro. Vou desenhar aqui de novo, tá? Colocamos aqui o A, melhor assim, tá? Nós temos daqui para cá o A, aqui nós temos o B, aqui nós temos o C e aqui nós temos o D. Então, aqui o teorema se conclui dizendo que AB está para CD, ok? De igual forma que AB está para CD e CD de igual forma está para AB, ou seja, as bases elas são iguais. Isso significa que se houve uma queda aqui, nós já temos as linhas interseccionais aqui, ok? E se houve essa queda aqui, então automaticamente vamos dizer, né, se AB está para CD, obviamente, voltamos para o mesmo ponto de ascensão, visto que temos uma igualdade. E é exatamente o que está acontecendo agora. Por isso que eu entrei sem nenhum tipo de dúvida nesta operação, ok? Então, vamos ver o resultado dela. Continuamos aqui. E já estamos com 15, 16, 19 dólares positivos. Olha que legal. Muito rapidamente seguindo a estratégia. Ok? Vou fechar com 19 dólares. E aqui tem o valor de 19 dólares angariados já com a estratégia. Bom, acabo de fazer uma entrada aqui. Vou fazer, na verdade, algumas entradas para vocês verem. Eu vou explicar o porquê dessas entradas, tá bom? Vou explicar exatamente o porquê destas entradas. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma
um retorno, né? Um toque, uma resistência, exatamente nessa região, tá? Então, o que que acontece? Veja que perfeição é esta estratégia. Vocês se recordam que eu entrei mais ou menos aqui e fechei aqui com 19 dólares? Lembram-se do LBL, que é o linha, busca, linha? Pois bem, me respondam vocês. O preço dessa linha não buscou exatamente essa linha aqui, ó. Vou colocar aqui novamente. Essa linha, o preço dessa linha não buscou exatamente essa linha? E por que que eu fiz a operação de venda aqui? Além de estar dentro da tendência, eu sei que vai dar LBL. Essa linha, o preço dessa linha vai buscar essa linha aqui. Só que eu vou fechar um pouquinho antes, tá? Eu vou fechar um pouquinho antes. Então, a gente agora vai buscar um pouquinho mais e fechar uma sequência, tá? De operação. Uma sequência de operações que foram abertas. Então, vamos aguardar mais um pouquinho? Vamos aguardar. Bom, seguimos aguardando aqui. Perceba que o preço de fato, né? Ele está descendo bastante. E para não ficar um vídeo extremamente longo, né? O que que nós vamos fazer? Vamos parar um pouquinho aqui e aguardar a continuação do preço com a estratégia HN, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho. Vou deixar o preço avançar aqui. Vou estimar o meu take aqui. Se eu quisesse fechar ali com mais 30 dólares já teria fechado, mas eu vou aguardar um pouquinho mais. Na verdade, nós temos, né? Esse é o último take, não havendo reversão aqui, o preço vai buscar exatamente esse ponto. Então, eu vou deixar o meu preço fazer o trabalho dele aqui, tá bom? E logo mais a gente já volta, tá? Para acompanhar aí a evolução do nosso operacional, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Bom, queridos, voltei aqui. Vamos encerrar as nossas operaçõezinhas. Vou encerrar aqui uma a uma. Ó, quero que vocês acompanhem comigo. Ó, uma a uma. Absolutamente todas as operações encerradas com sucesso. Valor total dessa operação com a estratégia HN, 130 dólares, tá bom? Esse aqui é o resultado que nós fizemos em pouquíssimo tempo, seguindo simplesmente as coordenadas das linhas da estratégia HN, de maneira tranquila, de maneira rápida e de maneira objetiva, tá bom? Ao decorrer da semana, eu vou fazer mais operações utilizando a estratégia HN e posto aqui para vocês. Não deixem de comentar, compartilhar a quem possa interessar, tá bom? Gratidão por chegarem até aqui. Assalamu alaikum.